Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje no Evangelho vemos Jesus que escolhe seus 12 discípulos e lhes dá o poder para cumprir a sua missão. Vejam que Jesus não apenas chama 12 homens para estar mais perto dele, mas assegura a esses 12 homens, aos seus discípulos, a possibilidade de levar adiante o que ele está encomendando a cada um deles. Jesus não apenas entrega um pacote para eles, mas lhes dá a possibilidade de cumprir a missão, ou seja, o Senhor os capacita. Expulsar demônios, curar todo tipo de doença. A missão será cumprida não porque os discípulos são muito capazes, não porque eles possuem grandes qualidades humanas, intelectuais, nada disso, mas eles vão cumprir a missão porque Jesus os capacita com o seu poder e com a sua graça. E isso deve dar a todos nós uma grande tranquilidade, uma grande confiança, porque o êxito não está em nós, está na graça de Deus. O que nós precisamos fazer é nos colocarmos à disposição. E sempre fico refletindo quando vejo esse chamado dos discípulos, que foi o próprio Jesus que escolheu a cada um deles. Nenhum dos 12 entrou por indicação de outro. Não houve nenhum tipo de QI, Quem indica, não houve nenhum tipo de pistolão, nada disso. Jesus não foi influenciado por ninguém para fazer a sua escolha e escolher aqueles 12 homens. O Senhor tomou uma decisão completamente, totalmente livre sobre cada um dos 12. Afinal de contas, ele já havia dito: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E nisto vemos o amor de Deus, que não é direcionado a um tipo de pessoa, mas a toda a humanidade. Não há apenas uma maneira de discípulo de Jesus, uma qualidade, um perfil de apóstolo. Todos nós somos chamados. Afinal de contas, o Senhor, Deus, faz chover sobre bons e maus. Não há um tipo somente de discípulo. A humanidade inteira, com todas as suas características, com toda a sua complexidade, está retratada na lista dos 12 apóstolos. Porque São Mateus coloca para nós a realidade do que é o ser humano, do que são as pessoas. Por exemplo, vamos olhar alguns deles. Pedro, impulsivo, apaixonado por Jesus, sem dúvida, meio abrutalhado, mas amigo de Jesus. João, ainda jovem, deixou de lado a pesca, foi discípulo de João Batista, sem muita experiência da vida, mas com um coração dócil, a ponto de Jesus o chamar de o discípulo amado, dócil a tudo aquilo que Jesus falava. Tiago, irmão de João, quer mandar fogo sobre um povoado que não quis receber Jesus. Assim era o filho do trovão. Mateus, um publicano, rejeitado por muitos, que antes de conhecer Jesus se aproveitava da condição do seu povo e arrecadava impostos para os romanos e se enriquecia com tudo isso. Tomé, um racionalista, que duvida da ressurreição de Jesus, mesmo depois de ter convivido com ele, ter escutado Jesus falar tantas vezes sobre a sua paixão, morte e ressurreição. E quando seus amigos mais próximos relatam para ele que viram o Senhor ressuscitado, ele não acredita. Assim, nós vemos uma radiografia dos discípulos de Jesus tão diferentes. E que falar de Judas Iscariotes, um homem inteligente, capaz, que queria ver Jesus, sim, como o rei de Israel, claro, tendo ele um lugar de destaque ao lado de Jesus, mas o problema de Judas era fazer com que Jesus entrasse nos seus planos, mas Judas nunca quis entrar nos planos de Jesus. É a dificuldade de querer obrigar Deus a fazer a nossa vontade. Não é Deus que se adapta aos nossos planos, somos nós que devemos nos adaptar aos planos de Deus. Vê
como é a humanidade ali retratada nos 12 discípulos, e olha que eu não falei de todos, mas ali estamos todos nós. Por isso que lhe digo, não há uma única fisionomia de discípulo. Ali está a humanidade, com as suas paixões, com os seus desejos, com os seus planos. Quem pode ser discípulo de Jesus? Eu lhe digo, todo mundo. Todo mundo pode ser discípulo de Jesus. Basta aceitar o chamado do Senhor, abrir seu coração e permitir que Jesus conduza a sua vida. Cada um é cada um. E o Senhor nos conhece e nos aceita e nos chama como nós somos. Ninguém precisa ser igual a ninguém. A nossa fisionomia é o Evangelho. E isso sim, não podemos abrir mão. O crer e viver o Evangelho. Essa é a nossa fisionomia. Agora, se um é mais aberto, o outro é mais fechado, se um é mais intelectual, o outro é menos, não importa. Cada um do seu jeito. Não precisa deixar de ser você mesmo para seguir Jesus. Deus te escolheu tal qual você é. Não é legal isso? Pensar que quando Deus me chamou, Ele sabia como eu era e mesmo assim disse, vinde. Que você aceite a proposta de Jesus como os 12 fizeram. Deus te abençoe e um bom dia para você.